Ela trabalhou 5 anos como assistente administrativa, invisível aos olhos de todos. Servia café, organizava documentos e ninguém realmente a via. Até o dia em que um milionário entrou na sala de reuniões e tudo mudou em 90 segundos. Um áudio em árabe foi reproduzido por engano e ela, a mulher que todos ignoravam, traduziu perfeitamente cada palavra. O milionário congelou. Descobriu que ela falava 7 idiomas fluentemente e tinha se formado com honras. Mas me conta, de onde você está? Assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like para descobrir o que acontece quando a pessoa mais invisível na sala se torna a mais importante. A bandeja tremeu entre os dedos de Vanusa, não pela primeira vez naqueles 5 anos, mas talvez pela última. O escritório Ferreira em Associados ocupava o 18º andar de um prédio espelhado no coração financeiro de São Paulo. Vanusa conhecia cada centímetro daquele lugar, das manchas de café no carpete bege que ninguém além dela notava, até o rangido sutil da porta da sala de reuniões, quando alguém a abria com pressa demais. Ela era parte da mobília, invisível como o ar-condicionado que zumbia constante, trabalhando sem ser percebido. Seu uniforme azul marinho estava impecável como sempre. Cabelos pretos presos num coque discreto, maquiagem neutra que não chamava a atenção. Aos 32 anos, Vanusa havia aperfeiçoado a arte de não existir. Naquela terça-feira de março, porém, algo diferente pairava no ar. Victor Castelnuovo estava na sala de reuniões. Vanusa o havia visto apenas em revistas. Herdeiro de um império industrial que valia bilhões, Victor tinha 40 anos e o tipo de presença que fazia as pessoas endireitarem a postura quando ele entrava num ambiente. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cinzentos que pareciam avaliar o valor de tudo e todos com um único olhar. Ternos que custavam mais que o salário anual de Vanusa. Ela entrou na sala carregando a bandeja com copos de água mineral. 12 pessoas ao redor da mesa enorme de vidro. Victor à cabeceira, ladeado por seus advogados. Do outro lado, representantes de um fundo de investimento do Catar. A tensão era palpável. Os termos do contrato estão claros, dizia o Dr. Ferreira, sócio principal, com a voz que usava para impressionar clientes importantes. A operação envolve transferência de tecnologia verde para o Oriente Médio, com retorno estimado em... Foi quando aconteceu. Um dos assistentes, nervoso demais com a importância da reunião, conectou o laptop errado ao sistema de som. De repente, a sala se encheu com a gravação de uma conversa telefônica. Vozes masculinas falando em árabe, rápidas, urgentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Desligue isso", ordenou o Dr. Ferreira, o rosto vermelho. Mas o estrago estava feito. Os representantes do Catar se entreolharam, expressões fechadas. Victor Castelnuovo inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos estreitados. "O que acabamos de ouvir?", perguntou um dos investidores. Seu sotaque carregado. Essa era uma conversa privada de nosso consultor financeiro. O pânico se instalou. Os tradutores contratados folheavam dicionários, sussurravam entre si, incapazes de processar a velocidade do dialeto específico que havia sido reproduzido. Vanusa colocou a bandeja na mesa lateral. Seus dedos ainda tremiam, mas não de medo. Era reconhecimento. Ela havia entendido cada palavra. A advogada associada, Dra. Campos, estava ao seu lado, o rosto pálido. Vanusa não planejava falar, nunca falava, mas algo naquele momento, talvez a injustiça de ver uma negociação honesta desmoronar por um erro técnico, talvez o cansaço de 5 anos sendo invisível, a fez inclinar-se e sussurrar. Eles estavam discutindo índices de carbono e compensações ambientais. Nada comprometedor. O consultor estava, na verdade, elogiando a transparência do negócio. Dra. Campos congelou. Olhou para Vanusa como se a visse pela primeira vez. "Você entende árabe?" Vanusa assentiu levemente, querendo desaparecer de volta para sua invisibilidade. Mas Victor Castelnuovo havia ouvido. Ele se virou na cadeira, e seus olhos cinzentos encontraram os dela. Naquele segundo, Vanusa sentiu como se estivesse sendo fotografada por raio-x, cada camada de sua existência cuidadosamente escondida sendo revelada.
Repita o que você disse, ordenou Victor, a voz grave cortando todas as outras conversas. Em voz alta, para todos. O coração de Vanusa martelou. Todos os olhos da sala estavam sobre ela agora. Não havia mais como voltar atrás. Ela respirou fundo e começou a traduzir, sua voz clara e precisa, navegando pelas nuances do dialeto do Golfo com uma fluência que silenciou a sala inteira. Quando terminou, Victor Castelnuovo estava sorrindo. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que acabara de descobrir um tesouro escondido. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Vanusa Oliveira, senhor. E o que mais você sabe fazer, Vanusa Oliveira? Que este escritório desperdiçou por 5 anos. A pergunta pairou no ar como uma sentença. E Vanusa percebeu com um arrepio descendo pela espinha que sua vida invisível acabara de terminar. Vanusa não conseguiu dormir naquela noite. Ela morava num apartamento pequeno em Santo Amaro, herança de sua avó. Um quarto, sala, cozinha. Funcional, limpo, sem luxos. As paredes eram decoradas apenas com uma foto emoldurada. Ela, no dia da formatura na USP, segurando o diploma de Relações Internacionais, sorrindo para a câmera com esperança nos olhos. Isso fora há 10 anos. Outra vida. Sentada à mesa da cozinha às 3 da manhã, Vanusa segurava uma xícara de chá que esfriava entre suas mãos. A reunião terminara de forma inesperada. Depois de sua tradução, Victor Castelnuovo havia pedido 10 minutos a sós com o Dr. Ferreira. Quando saíram, o acordo estava fechado e Vanusa havia sido convocada para uma reunião particular no dia seguinte. Às 8 da manhã. Não se atrase, dissera Victor, entregando-lhe um cartão de visita em papel tão caro que parecia tecido. O telefone vibrou na mesa. Mensagem de Cláudia, sua única amiga verdadeira do escritório, uma das secretárias jurídicas. Você enlouqueceu? Todo mundo está falando de você. O que aconteceu? Vanusa não respondeu. Como explicaria? Como descreveria o momento em que 5 anos de invisibilidade cuidadosamente cultivada evaporaram em 90 segundos? Ela se levantou e foi até a estante na sala. No fundo, escondidos atrás de romances de segunda mão, estavam seus cadernos. 17 deles, preenchidos com anotações em 7 idiomas diferentes: árabe, persa, hindi, mandarim, italiano, francês, espanhol. Anos de estudo solitário, de audiolivros escutados no metrô, de séries assistidas sem legendas, de conversas memorizadas. Por que ela fizera isso? Por que estudara tanto para trabalhar servindo café? A resposta estava na foto da formatura, naquele rosto jovem e esperançoso que não conhecia ainda as portas fechadas, os "você não tem experiência", os "talvez em outro momento", a rejeição silenciosa de centenas de processos seletivos. Vanusa aprendera que o mundo não queria mulheres brilhantes de origem humilde em cargos de prestígio. Queriam genealogia, sobrenomes, conexões que ela jamais teria. Então ela escolheu desaparecer. Aceitou o trabalho de assistente administrativa e enterrou suas ambições, mas não sua sede de conhecimento. Ela continuou aprendendo, absorvendo, crescendo em segredo, como uma raiz que se aprofunda invisível sob a terra. Agora Victor Castelnuovo a vira. E Vanusa não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Às 7h45 da manhã seguinte, Vanusa estava diante do edifício Castelnuovo. Era ainda mais imponente de perto. 40 andares de vidro e aço, moderno, intimidador. Ela vestia seu único terno, comprado há anos numa liquidação. Estava bem cuidado, mas claramente não era designer. Seus sapatos, engraxados até brilharem, ainda mostravam sinais de desgaste. A recepção parecia um museu de arte contemporânea. Mármore branco, esculturas abstratas, uma fonte de água que murmurava suavemente. Vanusa Oliveira, disse ela à recepcionista impecável. Tenho reunião com o Sr. Castelnuovo. A mulher checou o computador e ergueu as sobrancelhas, surpresa. Claramente Vanusa não parecia o tipo de pessoa que Victor recebia. 40º andar. O elevador executivo à esquerda. O trajeto até lá foi silencioso. Vanusa observou seu reflexo no espelho do elevador. Viu uma mulher de pele morena, feições delicadas mas cansadas, olhos castanhos que guardavam mais histórias do que revelavam. Uma sobrevivente.
As portas se abriram diretamente numa sala de espera luxuosa. Uma assistente elegante a conduziu por um corredor até uma porta dupla de madeira escura. Pode entrar. Ele está esperando. O escritório de Victor Castelnuovo era uma declaração de poder. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A mesa era minimalista, o design escandinavo. Mas o que chamou a atenção de Vanusa foram as estantes, repletas de livros em múltiplos idiomas, alguns com marcadores e anotações visíveis. Victor estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos. Quando ela entrou, ele se virou. Pontual. Gosto disso. Gesticulou para uma cadeira. Sente-se, por favor. Vanusa obedeceu, mantendo a postura ereta, as mãos no colo. Victor se sentou em frente a ela, não atrás da mesa, eliminando aquela barreira de poder. Vou ser direto, Vanusa. Investiguei você ontem à noite. Ela sentiu o sangue gelar. Descobri que você se formou com honras em relações internacionais, que fez 3 especializações online pagas com seu salário, que fala 7 idiomas fluentemente e que trabalha como assistente administrativa há 5 anos, subutilizada, invisível, desperdiçada. Ele se inclinou para a frente. Por quê? A pergunta ecoou no silêncio. Vanusa podia mentir, podia dar uma resposta diplomática, mas algo no olhar de Victor, uma curiosidade genuína, não predatória, a fez escolher a verdade. Porque o mundo não estava interessado em contratar uma mulher pobre de Santo Amaro, sem sobrenome, sem padrinhos nos lugares certos. Eu tentei, Sr. Castelnuovo. Durante 2 anos, mandei currículos, fiz entrevistas, sorri enquanto me diziam que eu era promissora, mas não adequada ao perfil da empresa. Eventualmente, eu precisava pagar as contas. Então aceitei o que estava disponível. E desistiu? Não. Sua voz ganhou força. Eu me adaptei. Continuei estudando, crescendo, aprendendo. Só que em particular, longe de olhares que me julgavam antes de me conhecer, Victor ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Não o sorriso calculado da reunião anterior, mas algo mais humano. Você é fascinante, Vanusa Oliveira, e eu tenho uma proposta que vai mudar sua vida. Vanusa esperou, o coração batendo descompassado. Preciso de uma Chief International Officer, alguém que gerencie minhas operações globais, negocie com parceiros em seus próprios idiomas, navegue culturas diferentes. Alguém brilhante, discreto, resiliente. Ele fez uma pausa. Estou oferecendo esse cargo a você. O mundo pareceu parar de girar. O senhor nem me conhece. Conheço o suficiente. Ontem você salvou um negócio de 200 milhões de reais com 90 segundos de tradução impecável. Você estudou 7 idiomas enquanto trabalhava 40 horas por semana. Você sobreviveu a 5 anos de invisibilidade sem perder sua essência. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela. Isso me diz mais sobre seu caráter que qualquer currículo convencional. Vanusa sentiu lágrimas picarem atrás dos olhos, mas as segurou. E se eu falhar? Então falhamos juntos. Mas algo me diz que você não sabe falhar, Vanusa. Você sabe sobreviver. E sobreviventes se tornam vencedores quando recebem a chance certa. Ele estendeu a mão. Então, está pronta para parar de ser invisível? Vanusa olhou para aquela mão estendida. Era uma encruzilhada, um salto no abismo, o fim de uma vida e o começo de outra. Ela respirou fundo e apertou a mão de Victor Castelnuovo. Estou pronta. E o terremoto silencioso que começara na sala de reuniões ontem finalmente encontrou sua réplica, abalando os alicerces de tudo o que Vanusa acreditara sobre si mesma e sobre o mundo. Os primeiros 30 dias foram um tornado. Vanusa foi transferida para um escritório no 37º andar, com vista para o Rio Pinheiros. Ganhou uma assistente própria, cartão corporativo, acesso a salas que antes apenas limpava. Seu salário multiplicou por 10. De repente, ela podia comprar roupas adequadas, sapatos que não machucavam, almoçar em restaurantes onde antes nem ousaria entrar. Mas a transformação externa era a parte fácil. A parte difícil era a guerra silenciosa que travava dentro do próprio edifício Castelnuovo. Ela apareceu do nada. Sussurrava Marcelo Torres, diretor financeiro, numa conversa que Vanusa ouviu sem querer ao passar pelo corredor.
5 anos servindo café e de repente é CEO? Victor enlouqueceu. Ou está pensando com outra parte do corpo, respondeu Laura Mendes, diretora de RH, com um riso amargo. Você viu como ela é? Bonita, jovem, submissa. Ele quer uma marionete. Vanusa parou do outro lado da parede, os punhos cerrados. Não era a primeira vez. Nos corredores, nas reuniões, nos olhares de soslaio, a mensagem era clara. Ela não era bem-vinda, não era legítima. Era uma impostora. Pior, parte dela temia que estivessem certos. Numa quinta-feira à tarde, Victor a convocou para acompanhá-lo numa visita a uma fábrica em Campinas. Seria sua primeira aparição pública, como executiva da Castel Nuovo Industries. No carro, um Mercedes com motorista. Victor estava absorto em relatórios. Vanusa observava a cidade passar pela janela, tentando controlar a ansiedade que roía suas entranhas. Você está muito quieta, comentou Victor sem erguer os olhos dos papéis. Estou pensando. Hein? Ela hesitou. Seria honesta ou diplomática? No que as pessoas estão dizendo sobre mim. Agora, Victor olhou para ela, uma sobrancelha erguida. E o que estão dizendo? Que sou incompetente, que fui promovida por outros motivos, que não mereço estar onde estou. Victor fechou a pasta de documentos e se virou completamente para ela. E você acredita? Vanusa respirou fundo. Eu não sei. Tudo aconteceu tão rápido. Um dia eu era ninguém. No outro, eu comando operações internacionais de bilhões. É surreal. Vanusa, olhe para mim. Ela obedeceu. Os olhos cinzentos de Victor eram intensos. Sérios? Você acha que cheguei onde estou sendo bonzinho? Que construí um império fazendo caridade? Eu não contratei você porque sou gentil. Contratei porque sou ganancioso. Ganancioso por talento, por excelência, por pessoas que veem além do óbvio. Ele fez uma pausa. Aquelas pessoas que fofocam nos corredores trabalham para mim há anos, são competentes em suas funções, mas nenhuma delas teria coragem de sussurrar uma tradução perfeita numa sala cheia de tubarões milionários. Nenhuma delas estudou 7 idiomas nas madrugadas enquanto trabalhava de dia. Nenhuma delas tem seu fogo. Meu fogo está bem escondido, murmurou Vanusa. Exatamente. E fogo contido queima mais intenso quando finalmente sai. Victor voltou a abrir a pasta. Ignore o ruído. Prove seu valor com resultados, não com palavras. O resto é só inveja disfarçada de preocupação. Vanusa quis acreditar, mas a dúvida era uma semente já plantada. A fábrica em Campinas produzia peças para turbinas eólicas. 200. Funcionários, a maioria homens, com décadas de experiência. O diretor da planta, um senhor de 60 anos chamado Osmar, cumprimentou Victor com reverência e Vanusa com condescendência mal disfarçada. Então essa é sua nova assessora? Perguntou Osmar, a pausa antes de assessora carregada de significado. Chief International Officer, corrigiu Victor, a voz afiada. E você vai tratá-la como tal. A tour pela fábrica foi tensa. Vanusa fazia perguntas sobre eficiência, logística, exportações. Osmar respondia com respostas vagas, claramente subestimando-a. Até que chegaram à área de embalagem para exportação. Vanusa notou algo estranho nos rótulos. Essas caixas vão para onde? Perguntou. Catar, respondeu Osmar entediado. Vanusa pegou um dos rótulos e franziu a testa. Esse texto em árabe está errado. Osmar riu. Com todo respeito, mocinha, temos tradutores certificados que... Está escrito peças de turbina para vento oeste. Deveria ser turbinas eólicas. A diferença é sutil em português, mas em árabe muda completamente o significado. Se essas caixas chegarem assim, os clientes vão achar que enviamos peças erradas. Pode cancelar o contrato. O silêncio que se seguiu foi pesado. Osmar verificou, chamou o tradutor, conferiu. Vanusa estava certa. Era um erro de 2 milhões de reais esperando para acontecer. Como você... Osmar a encarou com respeito genuíno pela primeira vez. Como você viu isso tão rápido? Porque eu leio árabe como você lê português. É meu trabalho. Saber. Victor não disse nada, mas Vanusa viu o lampejo de satisfação em seus olhos. No carro de volta, ele finalmente comentou. Você acabou de salvar um contrato
e ganhar o respeito de um dos diretores mais teimosos que tenho. Ainda acha que não merece estar aqui? Vanusa sorriu pela primeira vez em dias. Estou começando a reconsiderar. Ótimo, porque amanhã você vai para Dubai negociar diretamente com nossos parceiros de lá. Sozinha. O sorriso de Vanusa vacilou. Sozinha? Você falou que está pronta para parar de ser invisível. Então seja vista. Mostre a eles e a si mesma quem você realmente é. Vanusa assentiu, engolindo o medo, porque Victor tinha razão. Ela não podia viver na sombra para sempre. Era hora de brilhar, mesmo que a luz queimasse. Dubai era um choque sensorial. Vanusa emergiu do aeroporto internacional às 6 da manhã. O calor já insuportável mesmo naquele horário. Arranha-céus impossíveis perfuravam o céu. O deserto encontrava o oceano. Riqueza e tradição coexistiam, em contraste surreal. Um motorista a esperava com uma placa. Senhora Oliveira, Castel Nuovo Industries. Ela ainda não se acostumara a ser chamada de senhora com deferência. O hotel era de 5 estrelas, tipo que ela só vira em filmes. Seu quarto, no 22º andar, tinha vista para o Burj Khalifa. Vanusa deixou a mala no chão e simplesmente ficou parada diante da janela, tentando processar que sua vida realmente mudara tanto. Seu telefone vibrou. Mensagem de Victor. Reunião às 14 horas nos Escritório Al-Rashid. Mohammed bin Khalid está esperando. Seja você mesma. Você é suficiente. Vanusa leu e releu a última frase. Você é suficiente. Quando fora a última vez que alguém lhe dissera isso? O escritório Al-Rashid ocupava 3 andares de uma torre espelhada. Vanusa entrou vestindo um tailleur escuro, lenço cobrindo parcialmente os cabelos como sinal de respeito à cultura local, mas não de submissão. Era um equilíbrio delicado. A recepcionista a conduziu a uma sala de reuniões onde 3 homens esperavam. Mohammed bin Khalid era o mais velho, talvez 50 anos, barba grisalha impecavelmente aparada, olhos que avaliavam tudo. Senhora Oliveira, cumprimentou em inglês perfeito. Esperávamos o Sr. Castel Nuovo. Ele confia em mim para representá-lo, respondeu Vanusa também em inglês, mantendo o tom firme mas respeitoso. Mohammed trocou olhares com seus associados. Um deles sussurrou algo em árabe dialetal do Golfo, achando que ela não entenderia. Mandaram uma mulher. Isso é insulto ou teste? Vanusa respirou fundo e respondeu em árabe fluente, dialeto perfeito. Não é insulto nem teste, senhores. É reconhecimento de competência. E espero que vocês tenham a mesma sabedoria para reconhecê-la. O choque na sala foi visível. Mohammed arregalou os olhos, então começou a rir. Um riso genuíno de surpresa agradável. Meu Deus, você fala nossa língua, e sem sotaque estrangeiro. Estudo há anos. Respeito sua cultura, seus negócios, suas tradições. Por isso estou aqui. A atmosfera mudou instantaneamente. Mohammed gesticulou para que ela se sentasse à cabeceira da mesa, posição de honra. Bem, senhora Oliveira, parece que Victor Castel Nuovo nos surpreendeu novamente. Vamos discutir nossos termos, então. Em árabe, se você preferir. Prefiro. As próximas 3 horas foram intensas. Vanusa negociou preços, prazos e especificações técnicas. Citou versos do Corão quando apropriado, demonstrando conhecimento cultural. Fez concessões estratégicas, mas defendeu firmemente os interesses da Castel Nuovo Industries. Quando a reunião terminou, Mohammed se levantou e apertou sua mão calorosamente. Você é impressionante, senhora Oliveira. Já fechamos negócios com dezenas de empresas ocidentais. A maioria nos trata como carteiras ambulantes. Você nos tratou como parceiros. Isso vale mais que qualquer desconto. Porque vocês são parceiros. E parcerias verdadeiras se constroem com respeito mútuo. Diga a Victor que aumentamos o contrato em 30% e que queremos você, especificamente em todas as futuras negociações. Vanusa sentiu uma onda de triunfo, mas manteve a compostura. Será uma honra. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, Vanusa ligou para Victor. Eram 10 da noite em Dubai, 3 da tarde em São Paulo. Fechei o contrato, disse ela quando ele atendeu. Eles aumentaram o valor em 30%. Silêncio do outro lado. Então, eu sabia. Como podia saber? Eu mesma não sabia se conseguiria. Porque eu vi o que você ainda está aprendendo a ver.
Sá em si mesma, Vanusa. Vi uma sobrevivente, uma guerreira, alguém que transforma obstáculos em degraus. Ele fez uma pausa. Como você está se sentindo? Era uma pergunta estranha vinda de Victor, sempre tão focado em resultados, mas também era genuína. Assustada, admitiu Vanusa, e um pouco poderosa. É estranho. Acostume-se com a sensação. É o que competência verdadeira parece quando finalmente encontra seu lugar. Depois que desligaram, Vanusa ficou deitada na cama king size, olhando para o teto. Pela primeira vez em 10 anos, desde que pegara seu diploma e encarara um mundo que não a queria, ela se sentiu merecedora. Mas uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava: e se isso tudo for temporário? E se ela for apenas uma novidade que Victor logo descartará? Ela afastou o pensamento. Por agora, ela escolheria acreditar. Acreditar que merecia estar ali. Acreditar que talvez, apenas talvez, ela sempre tivesse merecido. Vanusa retornou de Dubai numa sexta-feira. Na segunda seguinte, sua primeira reunião de diretoria estava agendada. Era o ritual mensal onde todos os diretores da Castel Nuovo Industries apresentavam resultados, discutiam estratégias, travavam batalhas silenciosas por recursos e influência. Vanusa nunca participara antes. Agora ela estava na lista. Chegou 15 minutos mais cedo, como sempre. A sala de reuniões executiva era intimidadora. Mesa oval de madeira italiana, cadeiras ergonômicas de couro, tela enorme para apresentações. As janelas davam para toda São Paulo, a cidade se estendendo até o horizonte como um império de concreto. Os outros diretores foram chegando. Marcelo Torres, diretor financeiro, mal a cumprimentou. Laura Mendes, de RH, ofereceu um sorriso que não chegou aos olhos. Roberto Andrade, de operações, foi o único genuinamente cordial. Ouvi que arrasou em Dubai, disse Roberto apertando sua mão. Parabéns. Obrigada. Não deixe essa turma te intimidar. A maioria tem mais pose que substância. Victor chegou por último, pontual como um relógio. Ele se sentou à cabeceira e a reunião começou. Os relatórios transcorreram normalmente até chegar a vez de Vanusa. Ela preparara uma apresentação detalhada sobre as novas oportunidades no Oriente Médio, os contratos fechados, as projeções de crescimento. Estava no quarto slide quando Marcelo a interrompeu. Perdão, Vanusa, mas preciso questionar esses números. 30% de aumento no contrato com Al-Rashid parece otimista demais. Você tem experiência para avaliar se é realizável? A sala ficou tensa. Era um ataque direto, disfarçado de preocupação técnica. Vanusa respirou fundo, lembrando-se das palavras de Victor. Prove com resultados, não com palavras. Tenho os contratos assinados, Marcelo. Não é otimismo, é realidade. Se quiser, posso enviar as cópias autenticadas para sua análise. Não estou questionando os documentos. Estou questionando se você entende as implicações operacionais de um aumento desse porte. Precisaremos expandir produção, logística, controle de qualidade. Já mapeei tudo isso, interrompeu Vanusa calmamente, mudando para o próximo slide. Aqui está o plano de implementação faseada. 6 meses, 3 etapas, com margens de segurança em cada uma. Marcelo ficou sem resposta. Laura tomou a palavra. É impressionante, Vanusa, mas tenho preocupações sobre a equipe. Você vai precisar contratar pessoas com expertise específica em mercados árabes. Isso demora meses e... Já iniciei o processo de recrutamento, cortou Vanusa, agora encontrando seu ritmo. Identifiquei 5 candidatos qualificados, 2 deles brasileiros que trabalharam anos no Golfo Pérsico. Eles podem começar em 3 semanas. 1 a 1, ela desmontou cada objeção. Não com arrogância, mas com preparação meticulosa. Porque Vanusa passara os últimos 6 dias desde que voltara de Dubai, trabalhando 18 horas por dia para antecipar cada possível crítica. Quando terminou, Victor olhou ao redor da mesa. Mais alguma pergunta? Silêncio. Ótimo. Aprovado. Vanusa, excelente trabalho. Ela guardou o laptop, as mãos tremendo levemente pela adrenalina. Sobrevivera ao batismo de fogo corporativo, mas quando a reunião acabou e todos saíram, Victor a chamou de volta. Feche a porta. Vanusa obedeceu, o coração acelerado. Ela fizera algo errado? Victor estava junto à janela, as mãos nos bolsos, a expressão ilegível.
Você se saiu muito bem lá dentro. Obrigada. Mas percebi algo. Você estava se defendendo, não comandando. Vanusa piscou, confusa. Eu apresentei os resultados, respondi às perguntas. Sim, defensivamente, como se precisasse provar que merece estar aqui. Ele se virou para encará-la. Vanusa, você não é mais a assistente administrativa que precisa justificar sua existência. Você é uma executiva que reporta diretamente a mim. Quando Marcelo te interrompe, não é uma pergunta legítima. É um teste de dominância e você não precisa se justificar para ele. Mas ele tem razão em questionar números. Ele não questionou os números, ele questionou você. Sua competência, sua autoridade, seu direito de estar naquela cadeira. Victor cruzou os braços. E sabe o que você deveria ter feito? Vanusa esperou. Deveria ter dito: Marcelo, se tiver preocupações técnicas, mande um e-mail com os pontos específicos. Agora estou apresentando resultados estratégicos. Curto, firme, final. Ele se aproximou. Você tem o conteúdo, Vanusa. Tem a inteligência, a preparação, o talento. O que ainda está aprendendo é o poder. Como usá-lo sem pedir desculpas. As palavras atingiram algo profundo nela. Porque Victor estava certo. Ela passara 5 anos invisível. 10 anos antes disso sendo rejeitada. Aprendera a se fazer pequena, a não incomodar, a justificar cada centímetro de espaço que ocupava. Não é fácil desaprender 15 anos de sobrevivência, sussurrou ela. Eu sei, mas se quiser prosperar aqui, não só sobreviver, vai precisar. Ele colocou uma mão em seu ombro, gesto incomum vindo dele. Você é brilhante, Vanusa. Mas brilho, sem confiança, é como uma lâmpada coberta. Deixe a luz sair, sem pedir licença. Ela assentiu, os olhos ardendo. Ninguém nunca acreditara nela assim, nem mesmo ela mesma. Vou tentar. Não tente. Faça. Victor soltou seu ombro. Agora vá para casa. Você trabalhou demais essa semana. Descanse. Vanusa saiu da sala de reuniões com a sensação de ter sido desconstruída e reconstruída em 10 minutos. Victor Castelnuovo era muitas coisas. Bilionário, empresário implacável, gênio dos negócios. Mas ele também estava se revelando algo inesperado. Um mentor que via nela não apenas uma funcionária competente, mas um diamante bruto que ele estava determinado a lapidar. E Vanusa, pela primeira vez, estava disposta a acreditar que talvez ele estivesse certo. 3 meses se passaram como um borrão. Vanusa viajou para Doha, Abu Dhabi, Riad, fechou contratos, expandiu operações, construiu uma reputação sólida no mercado internacional. Dentro da empresa, a resistência diminuía gradualmente. Não porque as pessoas passaram a gostar dela, mas porque não podiam mais ignorar seus resultados. Seu apartamento em Santo Amaro, porém, permanecia o mesmo. Ela poderia ter se mudado, comprado algo maior, mais luxuoso, mas aquelas paredes guardavam sua história. Eram o lembrete de onde viera, a âncora que a impedia de flutuar para muito longe de sua essência. Era sexta-feira à noite. Vanusa estava em casa pela primeira vez em semanas, comendo uma pizza requentada e assistindo a um documentário em Farsi, quando o interfone tocou. Tem um Sr. Victor Castelnuovo aqui embaixo, informou o porteiro surpreso. Vanusa quase deixou o prato cair. Pode mandá-lo subir. Ela olhou ao redor em pânico. Apartamento pequeno, mobília antiga, nada comparável ao mundo de Victor. Rápido, ela guardou os pratos, organizou as almofadas do sofá, verificou se estava apresentável. A campainha tocou. Vanusa abriu a porta e lá estava ele, Victor Castelnuovo, em seu apartamento humilde de Santo Amaro, vestindo jeans e uma camisa casual, algo que ela nunca ouvira usar. Boa noite. Espero não estar incomodando. Não, Entre, por favor. Victor entrou, olhando ao redor com interesse genuíno. Seus olhos pousaram nos livros, nos cadernos de idiomas na prateleira, na foto da formatura. Então é aqui que a magia acontece, murmurou ele. Onde você estudou sozinha todos esses anos? É modesto, disse Vanusa, defensiva. É honesto. Victor se virou para ela. Posso sentar? Claro. Desculpe. Eles se sentaram no pequeno sofá de 2 lugares. Havia algo diferente em Victor essa noite. Ele parecia cansado,
mais humano. Por que você veio? Perguntou Vanusa, genuinamente confusa. Victor ficou em silêncio por um momento, as mãos entrelaçadas. Porque percebi que nos últimos 3 meses eu te sobrecarreguei. Viagens, reuniões, pressão constante. Você nunca reclamou, nunca vacilou. Mas hoje, quando te vi na reunião da manhã, notei algo nos seus olhos. Exaustão. E me senti culpado. Vanusa piscou. Victor, Castel Nuovo sentindo culpa? Eu estou bem. Não minta para mim, Vanusa. Não depois de tudo. A firmeza na voz dele a fez parar. Ela suspirou. Está certo. Estou cansada. Muito cansada. Mas é o preço do sucesso, não é? Eu sempre quis isso. Sucesso não deveria custar sua saúde mental. Victor a olhou intensamente. Eu sei do que estou falando. Como assim? Ele hesitou. Então decidiu falar. Há 5 anos, tive um colapso nervoso. Estava construindo a empresa, trabalhando 20 horas por tudo dia. E todos. Meu casamento implodiu. Minha saúde desmoronou. Acordei numa UTI depois de desmaiar numa reunião. Sua voz ficou rouca. Os médicos me disseram que se eu não mudasse, não chegaria aos 50 anos. Então mudei. Aprendi a delegar, a confiar, a viver além do trabalho. Vanusa ficou chocada. Ela jamais imaginara que Victor, sempre tão controlado, carregasse essas cicatrizes. Eu não sabia. Ninguém sabe. Mantenho em segredo, como você mantinha seus idiomas. Ele sorriu. Tristemente. Mas te vejo repetindo meus erros, Vanusa. Trabalhando até a exaustão para provar algo. E não quero que você se machuque no processo. Então, o que você sugere? Que tire um fim de semana para você. Sem e-mails, sem reuniões, sem pensar em negócios. Apenas viva. Vanusa riu sem humor. Eu não me lembro como se faz isso. Então vou te ensinar. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Victor continuou. Amanhã, 8 da manhã. Vista algo confortável. Vou te buscar. Para. Onde vamos? É surpresa. Você confia em mim? A pergunta pairou no ar. E Vanusa percebeu com uma clareza surpreendente que sim. Ela confiava nesse homem que a tirara da invisibilidade, que a desafiara a ser mais, que agora mostrava suas próprias vulnerabilidades. Confio. Então até amanhã. Victor se levantou para sair. Na porta, ele parou e olhou para trás. Vanusa, obrigado por me deixar entrar. Em todos os sentidos. Depois que ele saiu, Vanusa ficou sentada no sofá, processando. Victor, Castel Nuovo, o bilionário intocável, acabara de se revelar humano, ferido, real, e de alguma forma isso o tornava ainda mais fascinante. Victor chegou pontualmente às 8, dirigindo ele mesmo um conversível BMW. Vanusa desceu vestindo jeans, tênis e uma blusa simples, os cabelos soltos pela primeira vez em meses. Para onde vamos? Perguntou ela ao entrar no carro. Para longe, foi a resposta enigmática de Victor. Eles saíram de São Paulo, seguindo pela Raposo Tavares. A cidade foi dando lugar a cidades menores, depois a fazendas, depois a estradas rurais. Victor colocou música clássica, Chopin, e eles dirigiram em silêncio confortável. 2 horas depois, pararam numa pequena cidade do interior. Victor a levou a um café humilde, com mesas de madeira e cheiro de pão caseiro. Melhor café da região, anunciou ele pedindo 2 cafés com leite e pão de queijo. Vanusa olhou ao redor, incrédula. Você frequenta lugares assim? Costumava. Antes de construir o império, eu dirigia caminhões para a empresa do meu pai. Conhecia cada restaurante de beira de estrada, cada mecânico, cada posto de gasolina entre aqui e Curitiba. Ele mordeu o pão de queijo. Às vezes, sinto falta dessa simplicidade. Por que não volta? Porque responsabilidades não permitem. Mas de vez em quando preciso lembrar de onde vim. Senão, viro apenas outro bilionário desconectado da realidade. Eles conversaram sobre coisas triviais, filmes favoritos, comidas, memórias de infância. Vanusa descobriu que Victor adorava cinema iraniano e odiava azeitonas. Ele descobriu que ela tinha medo de cachorros grandes e sonhava em visitar Istambul. Eram conversas normais, humanas, que jamais teriam num escritório. Depois do café, Victor a levou a uma fazenda de lavanda. Campos roxos se estendiam até o horizonte, o aroma doce impregnando o ar.
Turistas tiravam fotos, mas Victor encontrou um canto afastado onde se sentaram numa cerca de madeira. Minha ex-esposa amava lavanda, disse ele de repente. Ela queria comprar uma fazenda assim quando nos aposentássemos. Eu disse que era impraticável, que não podíamos parar, que havia negócios para fechar. Sua voz carregava arrependimento. 5 anos depois, ela pediu divórcio. Disse que casara com um homem, mas estava vivendo com uma empresa. Você a amava? Amei, mas amei meu trabalho mais. E quando percebi o erro, era tarde demais. Victor olhou para Vanusa. É por isso que estou aqui hoje, porque te vejo caminhando para o mesmo precipício, e não quero que você caia. Vanusa sentiu o peito apertar. Não sei ser diferente, Victor. Passei tanto tempo lutando para chegar aqui que não sei o que fazer agora que cheguei. Aprenda a equilibrar. Sucesso que custa tudo não é sucesso. É uma prisão dourada. Eles ficaram em silêncio, observando as lavandas balançando na brisa. E pela primeira vez em meses, Vanusa sentiu algo estranho. Paz. À tarde, Victor a levou a um pequeno vilarejo com ruas de pedra e casas coloniais. Eles almoçaram num restaurante familiar, comida mineira servida em panelas de barro. Depois caminharam pela praça principal, onde uma feira de artesanato acontecia. Vanusa parou diante de uma barraca que vendia livros antigos. Entre eles, encontrou uma edição gasta de poemas em farsi. Seus olhos brilharam. Rumi, murmurou ela, folheando as páginas com reverência. Edição original de 1920. Você consegue ler isso? Perguntou o vendedor cético. Vanusa sorriu e recitou de memória. Hud Rabi Serzmin Ashki Frahuan. Zira der Inga Estka Jan. Kawish Rahuahum Yaft. A tradução veio naturalmente. Eu me chamo para a terra do amor, pois é lá que encontrarei minha alma. O vendedor ficou boquiaberto. Victor comprou o livro para ela, ignorando seus protestos. Considere um presente por todo o trabalho duro, disse ele. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para o carro. Mas em vez de retornar imediatamente, Victor parou num mirante que dava vista para um vale inteiro. O céu estava pintado de laranja e rosa. Obrigada por hoje, disse. Vanusa suavemente. Eu precisava disso mais do que sabia. Todos precisam. O problema é que esquecemos de parar. Victor a encarou, e havia algo diferente em seu olhar. Algo mais profundo que admiração profissional. Vanusa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que nunca se casou? Ou teve relacionamentos sérios? A pergunta a pegou desprevenida. Vanusa olhou para o horizonte, escolhendo as palavras. Porque aprendi cedo que as pessoas me queriam por partes, nunca inteira. Queriam a mulher bonita, mas não a inteligente. A prestativa, mas não a ambiciosa. Então parei de procurar. Decidi que era mais fácil estar sozinha que constantemente fragmentada. Victor assentiu devagar. Entendo perfeitamente. Sabe quantas mulheres se aproximaram de mim nos últimos 5 anos? Dezenas. Todas interessadas no bilionário. Nenhuma interessada no homem que gosta de Chopin e pão de queijo de beira de estrada. Seus olhos se encontraram. E naquele momento, suspenso entre dia e noite, Vanusa sentiu algo mudar. Uma conexão além do profissional, além do mentor e aprendiz. Algo perigoso, algo real. Victor quebrou o olhar primeiro. Está ficando tarde. Devo levá-la de volta. A viagem de retorno foi mais silenciosa que a ida. Ambos perdidos em pensamentos, conscientes que algo fundamental havia se deslocado entre eles. Quando Victor parou em frente ao prédio de Vanusa, ela hesitou antes de sair. Victor, esse dia significou muito para mim. Para mim também. Ela saiu do carro, mas ele a chamou. Vanusa, ela se virou. Você não está sozinha, não mais. Lembre-se disso. Vanusa subiu para seu apartamento com um livro de Rumi apertado contra o peito e o coração batendo de uma forma que não tinha nada a ver com reuniões ou contratos. Tinha a ver com um homem que a via por inteiro, e isso era mais assustador que qualquer sala de negociações. Segunda-feira chegou com a realidade de sempre. Reuniões, e-mails, decisões que afetavam milhões. Vanusa e Victor voltaram aos seus papéis, profissionais como se o fim de semana nunca tivesse acontecido. Mas algo mudara.
Olhares que duravam um segundo a mais, conversas que carregavam subtexto, uma consciência mútua que não existia antes. Vanusa tentava ignorar. Ela estava ali pelo trabalho, pela oportunidade de sua vida. Não podia complicar tudo com sentimentos inapropriados por seu chefe, mas o coração raramente obedece à lógica. Numa quarta-feira, Vanusa estava revisando contratos quando Cláudia, sua antiga colega do escritório Ferreira em Associados, ligou. Você sumiu, precisamos conversar. Almoço hoje? Elas se encontraram num restaurante próximo. Cláudia estava radiante como sempre, cabelos loiros e sorriso fácil. Você está diferente, observou Cláudia, estudando Vanusa. Roupas caras, postura de executiva, mas os olhos estão confusos. Vanusa suspirou. Com Cláudia, ela não precisava fingir. É complicado. Deixe-me adivinhar. Victor Castelnuovo. Vanusa quase engasgou com a água. Como você... Por favor. Nusa, te conheço há 5 anos e as fofocas voam. Dizem que ele nunca tirou um sábado de folga, mas tirou um com você. Cláudia se inclinou. Você está apaixonada por ele? Não. Eu... não sei. Talvez. É tudo tão confuso. Vanusa enterrou o rosto nas mãos. Ele me deu uma oportunidade incrível. Mudou minha vida. Como posso saber se o que sinto é gratidão ou outra coisa? E ele? Sente algo? Não sei. Ele é gentil, atencioso, mas também é meu chefe. Pode ser apenas profissionalismo elevado. Cláudia balançou a cabeça. Homens bilionários não levam funcionárias para ver lavandas por profissionalismo, Nusa. Mas você precisa ter cuidado. Relações de poder no trabalho são complicadas. Se der errado, você tem muito mais a perder que ele. Vanusa sabia que a amiga estava certa, mas saber e sentir eram coisas diferentes. Naquela tarde, Victor a convocou para seu escritório. Quando ela entrou, ele estava tenso, a mandíbula cerrada. Temos um problema. Marcelo está espalhando rumores. Que tipo de rumores? Victor hesitou, claramente desconfortável. Que nossa relação é inapropriada, que te promovi por motivos pessoais, não profissionais. Vanusa sentiu o sangue gelar. Isso é ridículo, eu sei, mas percepção pode ser tão danosa quanto realidade. Victor passou a mão pelos cabelos, frustrado. Tenho uma reunião do conselho na sexta. Eles vão questionar sua promoção. Alguns membros já estavam céticos. Esses rumores podem alimentar uma narrativa perigosa. Então, o que fazemos? Eu lido com o conselho, você mantenha distância. Profissional, apenas trabalho. Nada de almoços, conversas particulares, fins de semana. As palavras foram como um tapa, mas Vanusa entendeu a lógica. Claro, faz sentido. Victor a olhou e ela viu conflito em seus olhos. Vanusa, isso não é o que eu quero, mas preciso proteger sua posição aqui. Se o conselho decide que você é uma ameaça ou uma distração, podem me forçar a... Entendo. Ela se levantou, mantendo a voz firme mesmo com o peito apertado. Vou me concentrar exclusivamente no trabalho, sem distrações. Obrigado por compreender. Ela saiu do escritório com as pernas bambas. No corredor, cruzou com Marcelo, que lhe lançou um sorriso satisfeito. A guerra declarada finalmente tinha nome. Os dias seguintes foram tortura silenciosa. Vanusa e Victor mal se falavam fora de questões estritamente profissionais. Nas reuniões, ela evitava seu olhar. Nos corredores, passavam um pelo outro com acenos formais. Era necessário. Era inteligente. Era doloroso. Vanusa se enterrou no trabalho ainda mais profundamente. Fechou 2 contratos novos, um na Arábia Saudita, outro no Kuwait. Trabalhou até meia-noite todos os dias, retornando para seu apartamento vazio, exausta demais para pensar. Na sexta-feira, dia da reunião do conselho, ela ficou em seu escritório ansiosa. Às 3 da tarde, Victor enviou uma mensagem. Conselho satisfeito com seus resultados. Rumores descartados. Continue o excelente trabalho. Profissional. Distante. Vazio de qualquer emoção pessoal. Vanusa deveria estar aliviada. Mas tudo que sentia era um vazio estranho. Naquela noite, sozinha em casa, ela abriu o livro de Rumi que Victor lhe dera. Folheou até encontrar um poema que parecia escrito para ela. Entre o certo e o errado há um campo. Eu te encontrarei lá. Vanusa fechou o livro e olhou pela janela. A cidade brilhava lá fora. Milhões de luzes.
milhões de vidas se cruzando. Ela e Victor estavam presos numa linha tênue entre profissional e pessoal, gratidão e afeto, o certo a fazer e o que o coração queria. E Vanusa não sabia mais de que lado da linha queria estar. O escritório se tornou um campo de batalha silencioso. Marcelo intensificou seus ataques, sempre sutis, sempre negáveis. Questionava decisões de Vanusa em reuniões. Esquecia de incluí-la em e-mails importantes, espalhava dúvidas sobre sua competência em conversas de corredor. Victor, verdadeiro à sua palavra, mantinha distância. Comunicação formal, interações mínimas. Vanusa entendia o porquê, mas isso não doía menos. Pior ainda, ela começou a duvidar de si mesma novamente. Talvez os rumores tivessem fundamento. Talvez ela realmente não merecesse estar ali. Talvez Victor a tivesse promovido por motivos errados. Era o veneno da dúvida, lentamente corroendo tudo que ela havia construído. Numa terça-feira chuvosa, Vanusa estava em seu escritório quando Laura Mendes, diretora de RH, apareceu sem aviso. "Podemos conversar?" perguntou, fechando a porta. "Claro." Laura se sentou, cruzando as pernas, a expressão cuidadosamente neutra. "Vanusa, vou ser direta. Há preocupações sobre seu relacionamento com Victor. Não há relacionamento além do profissional. Entendo. Mas percepções importam. E a percepção é que você recebeu tratamento preferencial." Laura fez uma pausa. "Estou do seu lado, acredite, mas preciso proteger a empresa. Então vou sugerir algo. Que você transfira temporariamente para nossa filial em Lisboa. 6 meses. Comande operações europeias. Construa um histórico independente longe de Victor. Quando voltar, ninguém poderá questionar seu mérito." Vanusa ficou paralisada. Lisboa. 6 meses longe de tudo que acabara de conquistar. "E se eu recusar?" Laura suspirou. "Então vai ficar cada vez mais difícil. Os rumores vão crescer. Sua credibilidade vai erodir. E, eventualmente, para proteger a empresa, o conselho pode pedir sua demissão." Era um ultimato disfarçado de sugestão. "Posso pensar? Tem até sexta-feira." Depois que Laura saiu, Vanusa ficou parada diante da janela, observando a chuva lavar São Paulo. Tudo que ela lutara tanto para construir estava desmoronando, e a ironia amarga era que ela nem sequer tivera o relacionamento impróprio de que a acusavam. Naquela noite, Vanusa fez algo que não fazia há meses. Foi ao bar onde costumava ir quando ainda era invisível. Um boteco simples em Santo Amaro, cerveja barata, música ao vivo de qualidade duvidosa. Sentou-se no balcão e pediu uma cerveja. O garçom a reconheceu. "Vanusa, quanto tempo! Ouvi que você está famosa agora, trabalhando com milionários." Ela sorriu sem humor. "Mais ou menos isso. Aposto que não sente falta daqui." Ela olhou ao redor. O ambiente humilde, as pessoas simples, a ausência de pretensões. "Sinto mais do que imagina." Estava na segunda cerveja, quando alguém se sentou ao seu lado. Ela virou e seu coração pulou. "Victor, como você me achou? Pedi para minha assistente investigar onde você costumava ir. Descobri que em noites ruins você vinha aqui." Ele pediu uma cerveja para si. "E presumo que hoje foi uma noite ruim." Laura fez uma proposta. Lisboa. 6 meses. Para construir credibilidade independente. Victor fechou os olhos, mandíbula apertada. Ela não tinha autorização para fazer isso. "Mas ela tem razão, não tem? Enquanto eu estiver aqui perto de você, sempre haverá dúvidas, sempre haverá rumores. E você vai deixar rumores ditarem sua vida? Não são apenas rumores, Victor." Vanusa se virou para encará-lo completamente, a frustração finalmente explodindo. "São dúvidas reais que eu mesma tenho. Como posso saber se mereci essa promoção? Se meus sucessos são meus ou reflexo do favoritismo de um bilionário? Como posso confiar em mim mesma quando metade da empresa sussurra que sou apenas sua protegida?" "Vanusa, e o pior?" Sua voz rachou. "O pior é que parte de mim quer que haja algo entre nós, porque então pelo menos faria sentido todo esse caos. Mas você mantém distância como deve, e eu fico aqui perdida sem saber o que é real e o que é projeção." O silêncio que se seguiu foi pesado. O bar ao redor parecia ter desaparecido. Só existiam eles dois, finalmente honestos. Victor falou baixo,
mas com intensidade. Você quer saber a verdade? Eu também quero que haja algo. Desde aquele dia no campo de lavanda, talvez antes, você me fascina, Vanusa. Não apenas sua inteligência ou competência, mas sua resiliência, sua honestidade brutal, a forma como vê o mundo. Você me faz querer ser melhor. Me faz lembrar por que construí tudo isso. Ele respirou fundo. Mas não posso te dizer isso, porque sou seu chefe, porque o poder entre nós é desigual, porque qualquer coisa que acontecesse seria questionável. Não importa quão genuína fosse. Vanusa sentiu lágrimas picarem. Então estamos presos. Sim. Victor tocou sua mão brevemente, gesto que carregava tanto peso. Mas isso não muda uma verdade fundamental. Você merece estar onde está. Não por minha causa, mas apesar de mim. Seus resultados falam por si. Dubai, Catar, Arábia Saudita, você conquistou tudo isso sozinha. Eu apenas abri a porta. Você entrou e dominou o espaço. Então o que eu faço com Lisboa? Decida pelo motivo certo. Não fuja por medo ou dúvida. Vá se for uma oportunidade genuína de crescimento. Fique se acreditar que tem mais a construir aqui. Ele se levantou. Mas seja qual for sua escolha, saiba que acredito em você. Completamente. Victor deixou dinheiro no balcão e saiu, deixando Vanusa sozinha com seus pensamentos. E pela primeira vez em semanas, apesar de toda a confusão, ela sentiu clareza surgindo. Porque Victor tinha razão. Ela não deveria deixar os outros definirem seu valor. Nem mesmo Victor. Ela precisava acreditar em si mesma. E então, baseada nessa crença, escolher seu próprio caminho. Vanusa passou os 3 dias seguintes em reflexão profunda. Ela revisitou cada conquista dos últimos meses. Os contratos fechados, as negociações bem-sucedidas, os problemas resolvidos. E percebeu algo. Em nenhum momento Victor estivera na sala quando ela brilhou. Ele abrira portas, sim, mas ela atravessara sozinha. O erro em Dubai? Ela quem corrigiu. O contrato com Al-Rashid? Ela quem negociou. O respeito dos parceiros internacionais? Ela quem conquistou. Victor vira seu potencial, mas o potencial sem execução é apenas promessa vazia, e Vanusa executara perfeitamente. Na quinta-feira à noite, ela fez sua escolha. Sexta-feira, 8 da manhã, Vanusa entrou no escritório de Laura Mendes. Tomei minha decisão sobre Lisboa. Laura olhou para cima, expectante. E? Não vou. Fico aqui. As sobrancelhas de Laura subiram. Vanusa, pense bem. Isso pode complicar. Eu pensei. E percebi algo. Se eu fugir agora, os rumores vencem. Se eu ficar e continuar entregando resultados excepcionais, eventualmente os resultados falarão mais alto que qualquer fofoca. Vanusa se inclinou sobre a mesa. Além disso, Laura, vou ser franca. Essa sugestão de Lisboa não foi sobre proteger a empresa. Foi sobre ceder à pressão de pessoas como Marcelo, que se sentem ameaçadas por competência que não esperavam encontrar em alguém como eu. Laura ficou em silêncio, sem negar. Então, com todo respeito, não vou facilitar para eles. Vou ficar. Vou trabalhar. Vou provar que mereci cada centímetro desse cargo. E se alguém tiver problema com isso, pode trazer as evidências concretas de qualquer comportamento impróprio. Caso contrário, é apenas preconceito disfarçado de preocupação profissional. Vanusa se levantou mantendo o contato visual. Foi isso que vim dizer. Bom dia, Laura. Ela saiu deixando a diretora de RH boquiaberta. E pela primeira vez, desde que começara essa jornada, Vanusa sentiu-se verdadeiramente poderosa. A notícia se espalhou rapidamente. Vanusa havia recusado Lisboa. Mais do que isso, havia desafiado o sistema. Marcelo tentou convocá-la para uma conversa sobre alinhamento de expectativas. Ela declinou educadamente, dizendo que estava muito ocupada fechando um contrato com parceiros turcos. E ela estava. Vanusa mergulhou no trabalho com intensidade renovada. Mas agora não era para fugir de si mesma. Era para provar a si mesma. 2 semanas depois, ela apresentou numa reunião executiva um plano ambicioso. Expandir operações para a África do Norte. Marrocos, Argélia, Tunísia. Mercados inexplorados, alto potencial. Marcelo tentou desmantelar o plano, como sempre. Mas desta vez,
Vanusa não estava na defensiva. Marcelo, aprecio seu ceticismo. Mantém todos honestos, mas analisando os números que preparei, e ela avançou nos slides, mostrando projeções detalhadas, análises de risco, estratégias de mitigação, você verá que isso não é especulação. É oportunidade calculada baseada em 2 anos de pesquisa de mercado que conduzi, nas minhas noites de folga, quando ainda era assistente administrativa. A sala ficou em silêncio, porque ficou claro para todos. Vanusa não era uma executiva improvisada. Ela estava se preparando para esse papel anos antes de Victor sequer saber que ela existia. A proposta foi aprovada por unanimidade, e quando a reunião terminou, Roberto Andrade a abordou. Você está diferente, mas afiada. Aprendi algo recentemente, que o verdadeiro poder não vem de títulos ou salários. Vem de saber seu próprio valor e não negociá-lo por conforto alheio. Roberto sorriu. Bem-vinda ao jogo, Vanusa. De verdade. Naquela noite, Vanusa estava trabalhando tarde quando Victor apareceu em seu escritório. Ouvi sobre a reunião. Impressionante. Obrigada. Ele se sentou numa cadeira em frente à sua mesa, a postura relaxada, mas os olhos intensos. Você tomou uma decisão sobre Lisboa. Tomei. Fiquei. Por quê? Vanusa pousou a caneta e o encarou diretamente. Porque fugiria pelas razões erradas e porque percebi algo. Eu não preciso da sua validação, Victor, ou de qualquer pessoa. Preciso da minha própria. E finalmente tenho. Victor sorriu e havia orgulho genuíno naquele sorriso. Você cresceu muito nesses meses. Não cresci. Apenas parei de me encolher. Ela fez uma pausa. E sobre nós, Vanusa, não precisamos. Precisamos. Porque estamos dançando em volta disso há semanas e está afetando o nosso trabalho. Ela respirou fundo. Há algo entre nós. Você sabe, eu sei. Mas você está certo. O timing está errado. O poder está desequilibrado. Então vou sugerir algo. Daqui a 2 anos, quando eu tiver construído um histórico inquestionável, quando ninguém puder dizer que sou apenas sua protegida, reavaliamos. Vemos se ainda sentimos o mesmo. E se sentirmos, exploramos como iguais. Victor ficou em silêncio, processando. Então assentiu lentamente. 2 anos. É tempo suficiente para você conquistar o mundo e eu aprender a ser humano novamente. É um acordo, então. Eles se olharam, uma compreensão mútua passando entre eles. Não era um final. Era um adiamento necessário, uma promessa de futuro possível. Agora, sobre o projeto África do Norte, disse Victor, mudando de assunto. Vai precisar de orçamento substancial. E assim eles voltaram ao trabalho. Profissionais, focados, mas com algo novo entre eles. Esperança. Esperança de que talvez em algum futuro não tão distante, quando Vanusa fosse não a protegida de Victor, mas uma força própria no mercado, eles pudessem revisitar aquele campo entre certo e errado, onde Rumi prometera encontrar alguém. Mas por agora, havia negócios para construir, impérios para expandir. E Vanusa Oliveira tinha muito, muito a provar. A si mesma, acima de tudo. 6 meses se passaram como um redemoinho. O projeto África do Norte avançava, mas não sem obstáculos. Marrocos se mostrou receptivo, com negociações fluindo. Argélia era mais complexa, burocracia pesada e questões políticas delicadas. Tunísia, surpreendentemente, oferecia o maior potencial. Vanusa viajava constantemente. Rabat, Argel, Tunis. Ela dominava árabe, mas cada país tinha seu dialeto, suas nuances culturais. Ela estudava nas horas vagas, adaptava-se, aprendia e provava. Semana após semana, que era excepcional. Mas o universo, como sempre, tinha testes adicionais preparados. Era novembro quando a crise estourou. Um dos principais fornecedores da Castelnuovo Industries, na Turquia, enfrentou problemas financeiros graves. A empresa providenciava componentes críticos para as turbinas eólicas. Sem eles, toda a linha de produção pararia. Prejuízo estimado, 80 milhões de reais por mês. Victor convocou uma reunião de emergência. Marcelo, Roberto, Laura, Vanusa e outros diretores. Precisamos de soluções agora, disse Victor tenso. Alternativas?
Marcelo apresentou fornecedores europeus, caros demais. Roberto sugeriu manufatura própria. Levaria 2 anos para implementar. Vanusa! Victor olhou para ela. Vanusa respirou fundo. Ela vinha cogitando uma ideia arriscada há semanas, mas nunca tivera coragem de propor. Tenho uma opção. Não convencional. Estamos ouvindo. Conheço um consórcio iraniano que produz componentes equivalentes. Qualidade superior. Preço competitivo. Eles vêm tentando entrar no mercado latino-americano há anos. O silêncio na sala foi gélido. Irã? Marcelo quase gargalhou. Você está sugerindo que façamos negócios com o Irã, com todas as sanções, as complicações diplomáticas? As sanções americanas não se aplicam a empresas brasileiras que não operam nos ICAEUA. Fiz minha pesquisa jurídica. É perfeitamente legal. Legal, talvez, mas politicamente suicida, interveio Laura. A imprensa vai nos crucificar. Vão dizer que apoiamos regimes autoritários. Ou vão dizer que somos pragmáticos, que priorizamos empregos brasileiros sobre politicagem internacional, rebateu Vanusa. 80 milhões por mês, Laura. Em 6 meses, isso se traduz em demissões. Milhares delas. Victor estava pensativo. Você conhece esse consórcio pessoalmente? Conheço o CEO, Mehdi Rahimi. Conversamos numa conferência em Dubai há 4 meses. Homem sério, empresa sólida. E confia nele. Vanusa segurou o olhar de Victor. Confio na minha capacidade de avaliar pessoas e de negociar termos que protejam nossos interesses. A sala esperou. Era a decisão de Victor. Vá para Teherã, disse ele finalmente. Explore a possibilidade, mas com discrição absoluta. Se vazar para a imprensa antes de termos um acordo sólido, o dano será irreversível. Marcelo explodiu. Você não pode estar falando sério. Enviar ela para o Irã sozinha, negociar milhões com um regime que... Marcelo. A voz de Victor cortou como lâmina. Confio no julgamento dela. E você deveria... Também, considerando que ela já nos salvou de prejuízos piores antes. A menos que tenha uma alternativa melhor. Marcelo ficou em silêncio, o rosto vermelho. Então está decidido. Vanusa vai para Teherã. 3 dias depois, Vanusa estava num voo para o Irã. Era sua primeira vez no país, apesar de falar persa fluentemente. Teherã a recebeu com um misto de modernidade e tradição. Arranha-céus dividiam o espaço com mesquitas antigas. Mulheres de hijab caminhavam ao lado de jovens com roupas. Ocidentais, a cidade pulsava com contradições vivas. Mehdi Rahimi a recebeu em seu escritório com chá e cortesia persa. Ele era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos perspicazes. Senhora Oliveira, é uma honra. Não esperava que Victor Castelnuovo mandasse alguém tão competente, disse ele em persa. Vanusa sorriu respondendo no mesmo idioma. E eu não esperava que um CEO iraniano fosse tão direto. Pensei que teríamos horas de chá e conversas sobre família antes de falar. Negócios. Mehdi riu. Ah, você conhece nossa cultura. Mas reconheço uma pessoa ocupada quando vejo uma. Então, sejamos eficientes. As negociações duraram 3 dias. Eram intensas, complexas, com nuances culturais que um negociador ocidental típico jamais captaria. Mas Vanusa navegava com maestria. Ela visitou as fábricas, inspecionou processos de qualidade, conheceu engenheiros. Tudo estava conforme prometido. No último dia, durante um jantar formal, Mehdi fez uma pergunta pessoal. Como uma mulher brasileira aprendeu persa tão perfeitamente? Porque acredito que entender a língua de alguém é entender sua alma, e não se faz negócios duradouros com estranhos. Mehdi assentiu, respeitoso. Victor Castelnuovo é um homem de sorte. Ter alguém como você na equipe não é sorte, é escolha mútua baseada em respeito. E há algo mais entre vocês? Perdoe a indelicadeza, mas percebi como você fala dele. Vanusa considerou mentir, mas decidiu pela verdade parcial. Há respeito profissional, profundo. Qualquer coisa além disso é complicado. Os melhores relacionamentos sempre são. Vanusa voltou para São Paulo com um contrato preliminar. Apresentou numa reunião fechada com Victor e os diretores principais. Os termos eram excelentes. Preço 30% abaixo dos fornecedores europeus. Qualidade certificada,
cláusulas de proteção contra instabilidades políticas. É arriscado, admitiu Vanusa, mas calculado. E nossas alternativas são piores. Victor olhou para os números, depois para ela. Você fez um trabalho extraordinário, como sempre. Ele se virou para os outros. Voto? Aprovamos? 1-1, até mesmo Marcelo, embora relutante, votou sim. O contrato foi assinado. E quando a notícia vazou para a imprensa, como inevitavelmente vazou, a Castel Nuovo Industries estava preparada. Victor deu uma coletiva, explicando a decisão em termos de empregos, pragmatismo econômico, independência brasileira de pressões externas. Funcionou. E Vanusa assistiu de seu escritório, sabendo que acabara de passar por seu maior teste até agora. E não apenas passara, ela prevalecera. O sucesso do contrato iraniano transformou Vanusa numa figura pública. Revistas de negócios queriam entrevistas. Universidades a convidavam para palestras. Ela era agora a executiva que desafiou convenções e salvou uma empresa. O reconhecimento era gratificante, mas também exaustivo. Vanusa trabalhava 14 horas por dia. Viajava 2 semanas por mês. Quando estava em São Paulo, sua agenda era uma maratona ininterrupta de reuniões, decisões, compromissos. Ela ganhava mais dinheiro do que jamais sonhara. Comprara um apartamento melhor, ajudara parentes, investira. Financeiramente, estava realizada. Mas algo estava faltando. Era véspera de Natal quando Vanusa percebeu que estava completamente sozinha. Havia décadas que não passava o Natal com ninguém. Sua família era pequena, mãe falecida, pai distante, primos espalhados pelo país. Cláudia viajara com o namorado, colegas de trabalho, tinham suas próprias vidas. Ela estava em seu apartamento novo, espaçoso, moderno, vazio, olhando para a árvore de Natal artificial que comprara mais por obrigação social que por vontade. Seu telefone tocou. Victor. Feliz Natal, disse ele. Feliz Natal. Pausa. Onde você está? Perguntou Victor. Em casa. E você? Também. Sozinho. Outra pausa, mais pesada. Vanusa. Posso ser honesto? Sempre. Faz 2 anos desde que nos conhecemos. 2 anos de negócios incríveis, crescimento exponencial, sucesso atrás de sucesso. E eu deveria estar feliz, mas estou vazio. Vanusa sentiu o peito apertar. Eu também. Sabe o que percebi? Construímos impérios, mas esquecemos de viver. Conquistamos o mundo profissional, mas perdemos conexões humanas. O que você está sugerindo? Que talvez tenhamos sido covardes. Escolhemos a opção segura, focar no trabalho, adiar o que realmente importa. E agora estamos aqui, bem-sucedidos e miseráveis. As palavras ecoaram na alma de Vanusa, porque eram verdade. Pura. Então o que fazemos? Silêncio longo. Quando Victor falou novamente, sua voz estava diferente. Vulnerável. Quero te ver. Agora. Victor. Não como chefe e funcionária. Como 2 seres humanos que passaram 2 anos negando o óbvio. Por favor. Vanusa deveria dizer não. Era sensato, profissional, correto. Mas ela estava cansada de ser sensata. Cansada de negar. Cansada de viver pela metade. Qual seu endereço? A casa de Victor ficava num condomínio fechado em Morumbi. Enorme, assustadoramente moderna, vazia para uma pessoa só. Ele abriu a porta vestindo jeans e suéter, sem a armadura executiva. Parecia mais jovem, mais real. Entre. A sala tinha vista panorâmica de São Paulo. Luzes de Natal piscavam pela cidade inteira, celebrando união enquanto eles estavam ali. 2 solitários bem-sucedidos. Victor serviu vinho. Eles se sentaram no sofá. A distância entre eles carregada de 2 anos de contenção. Fui casado por 10 anos, começou Victor de repente. E não lembro de ter me sentido tão visto quanto me sinto quando estou com você. É assustador. Assustador como? Porque você me vê além do dinheiro, do poder, do sobrenome. Vê o homem que dirige para o interior para comer pão de queijo, que gosta de Chopin e campos de lavanda, que teve um colapso nervoso porque não sabia parar. Ele a olhou intensamente. E isso me aterroriza, porque significa que posso me machucar novamente. Vanusa colocou a taça de lado. E você acha que eu não estou aterrorizada? Passei a vida inteira invisível, Victor.
convencida de que era mais seguro não existir completamente. Então você aparece e me arrasta para a luz, me força a ser vista. E agora estou aqui, exposta, vulnerável, apaixonada por um homem que tecnicamente não posso ter. O silêncio que se seguiu foi carregado. Você disse apaixonada, murmurou Victor. Vanusa congelou. Ela dissera. Não planejara, mas dissera. Victor a beijou. Não foi gentil. Foi 2 anos de contenção explodindo de uma vez. Urgente, necessário, inevitável. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... começou Vanusa. Errado. Segundo toda a política corporativa, sim. Mas também foi a coisa mais certa que fiz em anos. Vanusa se levantou, caminhando até a janela. Precisava pensar, processar. Se fizermos isso, Victor, tudo muda. Não importa quanto tentemos esconder, eventualmente as pessoas vão saber. E vão dizer que eu era isso o tempo todo. Não uma executiva brilhante, mas a amante do chefe. Victor se aproximou, ficando atrás dela. Então pedimos demissão, vendemos a empresa, construímos algo novo juntos, onde ninguém possa questionar. Vanusa se virou chocada. Você não pode estar falando sério. Estou, porque percebi algo. Sem você, nada disso significa nada. Prefiro ter você e começar do zero que ter um império e estar vazio. Era a declaração mais radical, mais insana, mais romântica que Vanusa já ouvira. Victor, você não precisa fazer isso. Podemos esperar. Como planejamos? 2 anos. Eu construo minha reputação independente, então. Já faz 2 anos, Vanusa, e sua reputação é inquestionável. Você é uma das executivas mais respeitadas do setor. O que mais precisa provar? A pergunta a pegou desprevenida, porque ele tinha razão. Ela passara 2 anos provando seu valor para o mundo inteiro, todos exceto para si mesma. Tenho medo, admitiu ela em voz baixa. Medo de que se tivermos isso e der errado, eu perca tudo. O trabalho, você, minha identidade. Victor tomou suas mãos. E se der certo? E se finalmente pararmos de ter medo e escolhermos viver? Vanusa olhou para aquele homem complexo, brilhante, ferido, real. Ele a vira quando era invisível. A desafiara quando era covarde. Acreditara quando ela duvidava. E agora estava oferecendo não apenas amor, mas escolha. A escolha de ser completa, não fragmentada, profissional e pessoal, forte e vulnerável, executiva e mulher apaixonada. Se fizermos isso, disse ela lentamente, fazemos certo, sem esconder. Declaramos ao conselho. Deixamos que tomem as decisões necessárias. Enfrentamos juntos. Juntos, concordou Victor. Eles se beijaram novamente, mais devagar desta vez. E Vanusa sentiu algo que não sentia há anos. Esperança completa, mas a racionalidade ainda sussurrava no fundo. E se ela estivesse cometendo o maior erro da sua vida? A reunião com o conselho estava marcada para a segunda-feira seguinte ao Ano Novo. Vanusa e Victor passaram aquela semana entre Natal e Ano Novo juntos, escondidos do mundo, explorando o que tinham negado por tanto tempo. Foram conversas profundas, silêncios confortáveis, descoberta mútua. Mas também foi planejamento estratégico. Eles sabiam que o conselho não reagiria bem. Pior cenário? Perguntou Vanusa numa manhã, bebendo café na cozinha de Victor. Te demitem. Me forçam a escolher entre você e a empresa. Vazam para a imprensa, criando um escândalo. Melhor cenário? Aceitam com condições. Talvez te transfiram formalmente para uma subsidiária, onde não reportes diretamente a mim. Criamos uma separação clara. Cenário mais provável? Victor suspirou. Algo entre os dois. Tumulto, julgamento, muita pressão. Precisaremos de pele grossa. Vanusa assentiu. Ela não era mais a assistente invisível com medo de ondas. Era uma sobrevivente, uma lutadora. Então enfrentamos. Segunda-feira chegou fria e cinzenta. O conselho da Castelnuovo Industries consistia em 7 membros. Victor como CEO, 4 investidores externos e 2 representantes dos funcionários. Todos estavam reunidos quando Victor e Vanusa entraram juntos. O simbolismo não passou despercebido. Victor foi direto ao ponto. Obrigado por virem. Convoquei esta reunião para comunicar um desenvolvimento importante. Vanusa Oliveira e eu iniciamos um relacionamento pessoal.
Queremos discutir como proceder mantendo a integridade da empresa. O choque na sala foi palpável. Dr. Mendonça, um dos investidores mais antigos, foi o primeiro a falar. Victor, você não pode estar falando sério. Depois de tudo que discutimos sobre conflito de interesses, estou completamente sério. E estamos abertos a soluções que protejam a empresa e nossa integridade pessoal. Laura Mendes, representante dos funcionários, balançou a cabeça. A opção óbvia é Vanusa pedir demissão. Isso resolve tudo. Não, disse Vanusa firmemente. Não resolve. Resolve para vocês que podem varrer o desconforto para debaixo do tapete. Mas não resolve para os milhares de funcionários que se beneficiam do meu trabalho, ou para os contratos internacionais que gerencio, ou para a reputação que construí. Sua reputação? Dr. Mendonça quase riu. Senhora Oliveira, quando isso vazar, e vai vazar, sua reputação será a mulher que dormiu para chegar ao topo. Não importa quantos contratos você fechou. A sala ficou gélida. Victor se levantou furioso. Cuidado com suas palavras, Mendonça. Não, Victor, interrompeu Vanusa, também se levantando. Ela encarou o investidor diretamente. Deixe-o terminar. Deixe que ele e todos aqui digam o que realmente pensam, porque prefiro honestidade brutal à hipocrisia cortês. Dr. Mendonça prosseguiu implacável. Muito bem. A verdade é que você é uma executiva talentosa que cometeu um erro catastrófico. Se envolveu com seu superior, violando todas as normas de governança corporativa moderna. Agora pode argumentar que seus sentimentos são genuínos, que seus sucessos são legítimos. E talvez sejam, mas a percepção pública vai destruir ambos. E nós, como conselho, não podemos permitir que um romance ponha em risco bilhões em valor de mercado. Então, o que você propõe? Perguntou Victor contido. Vanusa se demite. Recebe uma indenização generosa, recomendações estelares, todo o suporte para encontrar posição equivalente em outra empresa. Victor permanece como CEO, mas sob monitoramento mais rigoroso do conselho. E nós dois? Perguntou Vanusa. Só existimos separados. Relacionamentos pessoais são escolha de vocês, mas não podem coexistir com estruturas de poder corporativo. Corporativismo 101. Vanusa olhou para Victor. Viu a dor em seus olhos, o conflito. Ele construíra aquela empresa durante 20 anos. Era seu legado, sua identidade. E ela? Ela construíra sua nova vida ali. Cada contrato, cada vitória estava ligado a Castel Nuovo Industries. Pedir demissão seria perder tudo que lutara tanto para conquistar. Ficar seria condenar Victor a escolher entre ela e seu império. Era uma armadilha perfeita. A reunião foi suspensa para deliberações. Victor e Vanusa ficaram sozinhos numa sala adjacente. Não faça isso, disse Victor. Não se demita. Encontraremos outra solução. Que solução, Victor? Eles estão certos. Não podemos ter ambos. Não neste sistema. Então mudamos o sistema. Vendo a empresa como sugeri, começamos algo novo. Vanusa balançou a cabeça. Você não pode vender 20 anos de trabalho por causa de mim. Vai se arrepender e vai me culpar, eventualmente. Jamais te culparia. Culparia. Talvez não conscientemente, mas culparia. E eu me culparia por deixar você fazer isso. As lágrimas vieram agora, silenciosas, amargas. Então estamos presos novamente, como sempre estivemos. Victor puxou-a para seus braços, e ali, na sala fria de reuniões, eles seguraram um ao outro como náufragos se agarram a destroços, porque estavam enfrentando a verdade brutal. Talvez amor e ambição não pudessem coexistir. Talvez o mundo ainda não estivesse pronto para mulheres que recusavam escolher entre carreira e coração. Talvez Vanusa tivesse que fazer a escolha mais impossível de sua vida. E não havia resposta certa, apenas perdas diferentes. Vanusa pediu 24 horas para decidir. O conselho concedeu, embora relutante. Ela deixou o edifício Castel Nuovo pela última vez como executiva, talvez, atravessando o saguão de mármore que há 2 anos a intimidara. Voltou para seu apartamento e fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para Cláudia. Preciso de você, disse simplesmente. 2 horas depois, estavam sentadas no pequeno sofá de
Vanusa, garrafa de vinho entre elas. Deixe-me entender, disse Cláudia depois que Vanusa contou tudo. Você precisa escolher entre o trabalho da sua vida e o homem da sua vida? Basicamente. Que situação de merda. Obrigada pelo apoio. Cláudia encheu as taças novamente. Mas vou te fazer uma pergunta. Qual versão de você olha no espelho daqui a 10 anos e não sente arrependimento? Vanusa ficou em silêncio, pensando. Não sei. Então responda isso. Você ama o trabalho? Ou ama o que o trabalho representa? A pergunta a atingiu em cheio, porque eram coisas diferentes, não eram? Eu acho que amo o que ele representa. Prova de que não sou invisível, de que mereço estar em salas de poder. E você ama Victor? Sim, sem hesitação desta vez. Sim, amo. Então, talvez a questão não seja trabalho versus amor. Talvez seja, você ainda precisa provar algo para o mundo? Ou já provou o suficiente para poder escolher sua própria felicidade? As palavras ressoaram, porque Vanusa passou a vida inteira provando, para empregadores que a rejeitaram, para colegas que a subestimaram, para si mesma, acima de tudo. Mas quando seria suficiente? Quantas vitórias, quantos contratos, quantas salas conquistadas seriam necessárias antes que ela se permitisse simplesmente ser? Naquela noite, Vanusa escreveu 2 cartas. A primeira era sua demissão formal, profissional, digna, agradecida. Ela a deixou sobre a mesa. A segunda era para Victor, pessoal, vulnerável, verdadeira. Às 3 da manhã, tomou sua decisão. Terça-feira, 9 da manhã. Vanusa entrou na sala do conselho vestindo seu melhor terno. Todos estavam lá. Victor, os investidores, Laura, Marcelo, Roberto. Tomei minha decisão, anunciou ela, ficando de pé à cabeceira da mesa. Dr. Mendonça se inclinou para a frente, expectante. Vou me demitir, continuou Vanusa, e viu a decepção nos olhos de Victor. Mas não pelos motivos que vocês esperam. Explique, pediu Dr. Mendonça. Vou me demitir porque percebi algo. Passei 2 anos provando que mereço estar em salas de poder. E provei, indiscutivelmente. Mas no processo esqueci por que queria estar nessas salas em primeiro lugar. Ela olhou ao redor. Não foi pelo poder em si. Foi pela liberdade. Liberdade de ser completa. Profissional, intelectual, emocional. Não fragmentada. E você acha que demitir-se te dá essa liberdade? Perguntou Laura, confusa. Não, mas construir algo meu dá. Algo onde não precise justificar minha presença ou negar meu coração. Onde possa ser executiva e mulher apaixonada sem conflito. Victor se levantou. Vanusa, o que você está dizendo? Ela se virou para ele. Estou dizendo que você estava certo. Naquela noite de Natal, quando sugeriu recomeçar. Eu estava com medo demais para acreditar. Mas não estou mais. Vanusa voltou-se para o conselho. Vou abrir minha própria consultoria de expansão internacional. Já tenho contatos em 4 continentes, reputação estabelecida, conhecimento profundo de mercados emergentes. Não vou competir diretamente com a Castel Nuovo Industries, mas vou construir algo meu, onde minhas escolhas sejam minhas. E Victor? Perguntou o Dr. Mendonça. Victor fica aqui, comandando a empresa que construiu, porque ele não precisa escolher entre legado e amor. Eu escolhi por nós dois, escolhi liberdade. A sala ficou em silêncio. Então Roberto começou a aplaudir. Devagar, outros se juntaram, exceto o Dr. Mendonça, que balançou a cabeça. Admiro sua coragem, Sra. Oliveira, mas está cometendo um erro. Sem a estrutura de uma grande corporação vai ser difícil competir. Vanusa sorriu. Dr. Mendonça, com todo respeito, passei a vida toda competindo de posição desvantajosa. É minha especialidade. Ela coletou seus pertences, apertou mãos, agradeceu. Quando chegou a Victor, ele a puxou para um abraço discreto. Você tem certeza disso? Sussurrou ele. Pela primeira vez em muito tempo tenho. Então, vou apoiá-la. Em tudo. 6 meses depois, Oliveira International Consulting ocupava um escritório, modesto mas elegante na Avenida Paulista. Vanusa tinha 5 funcionários, 12 clientes ativos em 3 continentes e faturamento que a surpreendia. Mais importante, ela era dona de seu próprio tempo, suas próprias decisões, sua própria vida. Victor a visitava 3 vezes por semana.
Jantares, finais de semana, conversas profundas. Eles não escondiam mais. A imprensa especulava, mas Vanusa não se importava. Sua reputação estava construída em resultados, não em aprovação alheia. Numa sexta-feira, chuvosa, Victor apareceu em seu escritório com uma proposta. A Castelnuovo Industries precisa expandir para a África do Sul. Gostaria de contratar a Oliveira International como consultoria especializada. Vanusa ergueu uma sobrancelha. Isso não é conflito de interesses? Não se for uma transação comercial legítima entre duas empresas independentes. Ele sorriu. Além disso, você é a melhor no mercado. Seria burrice não contratar. Lisonjeiro. Qual seu orçamento? Eles negociaram como profissionais. Vanusa não deu descontos por relacionamento pessoal. Victor não esperava. Quando fecharam o acordo, ele disse: "Sabe, estou orgulhoso de você, de tudo que construiu. Não construí sozinha. Você me ensinou que eu podia." "Não, Vanusa. Eu apenas removi os obstáculos. Você sempre teve a força. Só precisava acreditar." Naquela noite jantaram em seu restaurante favorito, o mesmo boteco humilde em Santo Amaro onde Victor a encontrara há 2 anos. "Você ainda vai lá?" Victor perguntara quando ela sugeriu. "Sempre. Me lembra de onde vim. E que sucesso sem raízes é apenas fachada." Entre garfadas de feijoada e goles de cerveja, eles conversaram sobre tudo e nada. Negócios, política, poesia persa. Vanusa recitou Rumi de memória. Victor a corrigiu em italiano. Eram iguais agora. Não chefe e funcionária. Não mentor e aprendiz. Apenas 2 pessoas que se escolheram além de convenções, além de medos, além de sistemas que insistiam em fragmentá-los. "Quer saber uma coisa engraçada?" disse Vanusa, sorrindo. "Passei 15 anos invisível tentando ser vista. E quando finalmente fui vista, percebi que o que realmente queria era ser conhecida. Completamente, sem performances ou fragmentações." "E conseguiu?" Vanusa olhou para Victor, o homem que a vira servindo café e enxergara uma gigante, que a desafiara a parar de se esconder, que a apoiara quando ela escolheu liberdade sobre segurança. "Consegui. Finalmente consegui ser inteira." Ele tomou sua mão sobre a mesa. "Então valeu cada segundo de dor, cada obstáculo, cada escolha impossível." "Sim." Vanusa entrelaçou seus dedos. "Porque agora não sou a assistente invisível, nem a executiva provando seu valor. Sou apenas Vanusa, completa, livre, amada." E naquele boteco humilde, sob luzes fluorescentes trêmulas, rodeados por pessoas simples vivendo vidas simples, 2 seres humanos complexos encontraram algo raro: paz com suas escolhas. Certeza de que haviam escolhido o caminho mais difícil, mas o único autêntico. Porque às vezes, o maior sucesso não é conquistar salas de poder, é conquistar a coragem de ser inteiro num mundo que insiste em nos fragmentar. Vanusa Oliveira, a mulher que fora invisível por tanto tempo, finalmente brilhava, não pela validação externa, mas pela aceitação interna. E isso, descobriu ela, era o único tipo de visibilidade que realmente importava. Might be because of this thing. Never mind. The enemy's top tower has been destroyed. You made it out, Falamar. Believe it. My enemies will taste my venom. Start whatever. I'm not ready. Start farming a little bit. Coin for my efforts. With vim and venom. Chill.
I have no room for that. Agitation. A touch of venom. Yes. Watch this spot. With vim and venom. Going. Quick as venom. Taking this tower. I'm under Oh my god, don't work into me. Ah! My middle toes. Get on my little wordies. I almost died like 6 times that fight. Oh my god. Dire has fortified its structures. I'm going to be sick. Violet hands. My loyal wolf. At the beach again, eating nachos and chilling, watching Shroom Penny like the game. I'm jealous that you're that close to a beach. What the hell? Has been destroyed. The enemy's top barracks has fallen. Quick as venom. The enemy's middle tower has fallen. As you The say. enemy's Can't believe middle we're barracks has winning. fallen. You must be so proud of your team. The enemy's middle barracks has been destroyed. Spawning little creeps. She did like having magic and tilting. No, for real. Plague our enemies. I went to the doctor's today. You guys proud of me? Well wanted. The enemy's middle tower has been destroyed. Sweet toxicity. My loyal. Scheduled the appointment and everything. Called to make sure that they could move my appointment time. Let me invade this one. No, I don't. Where am I? Oh my gosh. Yeah, I'm about to turn 26. I'm about to turn 26, guys. Next week is my birthday. Exactly 1 week from today is my birthday. So I'm like, I gotta get all my shit done before my insurance goes bye-bye and I gotta pay for it myself. Now it's like we never lost. Bad, 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 bad. Now it's like we never lost. Next week. Next week is my birthday. April 3rd. April 3rd. Mark your calendars. Aries, baby. Time, 8 p.m. Counter notification from last year. Let's go. True fan. Stop. You stop. So now it's like we never lost. Because we doubled down. Easy peasy.
Alright. Let me take a quick pee break real quick. And then we'll queue again. What's this emote? The best thing to ever be invented. My favorite ever. Also, how do we feel about the no eyebrow look?